Boas malta do YouTube, sejam bem-vindos a mais um Nerd A6. Comigo tenho Bernardo Horta, como é? Alô, amigos. Bem-vindos a mais um podcast. Com quem é que nós temos hoje, Bernardo, aqui e o que é que vamos falar? Hoje temos aqui novamente o grande Arnux. E esta semana tem sido cheio de polémicas, nomeadamente à volta aqui do Elden Ring, desde que ele saiu, com esta questão toda da dificuldade e das quests, se ele é acessível ou não. E hoje vamos jogar um bocadinho por aí, falar um bocado destas polémicas, dissecar e dar a nossa opinião sobre o assunto. Então, o tema que nós vamos retratar aqui, acho que, como já foi falado do Elden Ring, acho que é um bocado óbvio, é a acessibilidade aos jogadores na parte dos jogos e não só. Elden Ring tem sido assim um tema bastante polémico nestas últimas semanas, tendo em conta o lançamento do jogo, devido a muitos considerarem muito difícil e que pedem um modo mais fácil. Opa, eu só acho estranho uma coisa. É que é sempre que sai um jogo da From Software. Começou, agora tens esta polémica toda com o Elden Ring, mas quando se lembrarem, quando saiu o Sekiro, foi a mesma coisa. Sim. Isto é algo que começa a estar recorrente aqui no meio da indústria dos jogos e sendo mais sincero, não consigo perceber o porquê de tanto alarido à volta de se o jogo é fácil, se não é fácil, se tem uma meta a seguir, se não tem, qual é que este formato open world onde tens todo mundo para explorar e estás completamente à vontade para ir para todo lado. Muita gente está a reclamar com o facto de não teres as quests delineadas para o ponto onde tens de ir. Mas isto é o jogo que eles montaram, é o formato que a From Software já vem a montar desde Demon's Souls, e sendo um Souls-like, não é? E eu não vejo qualquer maldade nisso. Até muito pelo contrário. Tocando um bocadinho naquilo que aqui o nosso amigo Bernardo disse no seu vídeo do Easy Mode. O Easy Mode. Eu acho que os jogadores estão muito mal habituados. E ficam muito habituados no sistema que depois, quando lhe mudas ali um bocadinho a forma como tu o jogas, ou já não gostam, ou o sistema é fraco, ou isto ou aquilo. E eu acho que parte, em primeiro lugar, pelos jogadores, e parte, em segundo lugar, depois com todo o marketing e developers da forma como também criticam as coisas. Não sei se é a vossa opinião. Eu antes de entrar aqui no tema, queria deixar só aqui um pequeno à parte da situação. Eu não acho bem, primeiro de tudo, virem developers de outros estúdios fazer uma crítica destas da forma que foi feito. Acho que fica muito mal, não só para os próprios developers, como à empresa em questão para a qual elas trabalham, porque todos temos telhados de vidro. E nem tudo é perfeito quando nós estamos a criar alguma coisa. Erros acontecem e as coisas nunca saem como a gente quer a 100%. É raro as vezes que isso acontece. E acho que fica muito mal ir-se para o Twitter falar deste tipo de assunto. E além disso, eles melhor do que ninguém deviam perceber o que é a visão artística. Os developers da From Software estão no seu direito de querer fazer um jogo desta forma e que por acaso tem um apelo até relativamente grande para um certo grupo de jogadores. E acho que o primeiro ponto que eu queria pegar por aí era mandar já aqui a tocada. Primeiro, não concordo que seja bad de quest design, como eles chamam, ou o hub estar mal feito. Eu acho que vai em conta aquilo que a From Software quer fazer e aquilo que eles propõem a fazer com os videojogos. É assim, é a forma mais fácil. É aquela coisa que tu entras e percebes logo como é que a coisa funciona. É algo que tu vais jogar uma vez e tu apanhas tudo de uma vez. Não. E acho que a visão deles também é essa. Eles não querem que tu apanhes tudo. Eles não querem que tu percebas tudo o que aconteça logo à primeira vez. E uma das coisas mais engraçadas dentro destes jogos, que eu estou a sentir agora com o Elden Ring, dou aquilo à parte, para quem não viu o vídeo que eu fiz, eu nunca acabei nenhum Souls, só joguei o primeiro e nunca fui muito longe. Sempre tive frustração com o jogo e acabava por desistir dele.
Mas no Elden Ring alguma coisa deu clique e é o que eu estou mais a gostar até agora daquilo que eu experimentei dentro do género. Mas acho que a ideia é boa e aquilo que me chama a atenção é eu, por exemplo, ir ao YouTube ou ao Twitter e descobrir coisas que eu não fazia ideia que dá para fazer no jogo. Porque é muito à fase da descoberta e a partilha que nós temos como jogadores. Algo que acontecia muito nos jogos antigamente, por exemplo, que não havia guides, não havia internet, nem nada disso. Nós encontrávamos um amigo que estava a jogar mesmo o mesmo jogo, partilhávamos coisas. Mas eu fiz isto assim. Eu fiz assim, mas não sabia que dava para fazer isto. E acho que o jogo é muito à base de explorar, tentar, experimentar. Não vais ser sempre sucedido. Vais errar muita vez e as coisas não vão correr bem. Mas tens mil e uma formas de tentar fazer o jogo, tentar passar o jogo. E deixem-vos dizer, ele para mim é acessível. Acho que não há questão de ninguém nunca conseguir jogar o jogo. Acho mas antes que é de só entrar tentar na parte da perceber como é que ele acessibilidade, funciona. antes de entrar na parte da acessibilidade, a questão aqui é: cada developer, cada marca, tem o seu objetivo. E desde há muitos anos que a From Software tem o objetivo de manter este tipo de jogo, deste tipo de formato Souls. Porque ficou um formato conhecido. Não é um género de jogo, aquilo na verdade é um roguelike com uma mistura de RPG. Ou seja, o formato Souls não existe, mas eles fizeram um marco com o Demon's Souls, Dark Souls e Bloodborne, etc. Principalmente com o Dark Souls. A questão é, sim, principalmente o Dark Souls, mas a partir do momento que eles, não, este é o nosso caminho, é isto que nós queremos montar e estamos a fazer. Obviamente que este tipo de jogos é focado para um nicho de pessoas, não é um género muito apelativo para toda a gente, não é um God of War, não é um Last of Us que é facilmente aceito por quase toda a gente que joga. É mais focado para certas pessoas que gostam daquele estilo. E estou no seu direito, porque aquele é o caminho deles e eles há muito tempo já disseram que é este o caminho que eles querem traçar. Tanto é que nós vimos, ou seja, estamos em 2022 e o jogo continua repleto das mecânicas de jogos passados. Algumas melhorias, outras não. Outras mantêm-se iguais, mas mantêm o mesmo formato. É algo que eles querem fazer. Há outros developers, o objetivo deles é tentar ter inovação e ter sempre coisas diferentes ao longo daquilo que estão a fazer. As duas não estão erradas, mas também nenhuma delas está certa. Cada um tem o seu objetivo. Sim. Honestamente, para mim há aqui um ponto-chave. O Souls-like, por assim dizer. Apesar de tu dizeres que eles não são bem um género, acho que eles revolucionaram um bocado a indústria. Sim. E acho que criaram um bocadinho o género do Souls-like, porque agora há cópias do mesmo estilo. Exato. Nunca tem o mesmo sucesso, nem de perto nem de longe. Mas acho que eles conseguiram pegar numa ideia base, muito à base do roguelike, como tu falaste, mas acho que criaram um género próprio. É um estilo de RPG, ou de um action RPG, como quiserem chamar, e criou-se aquela. Se for ver bem, tu tens na indústria imensos artigos de certas pessoas que produzem, aliás, a referir, olha, este aqui é o Dark Souls das plataformas, este aqui é o Dark Souls de não sei do que, dos puzzle gaming. Tipo, tu tens essa etiqueta assim nos jogos, pessoalmente. Tornou-se a etiqueta ou a mística, a referência de dificuldade Dark Souls. Então queres tornar o jogo mais fácil, acessível para as pessoas, é um bocado tirares a cena do Dark Souls, tipo, perde a essência, perde aquilo que tornou o Dark Souls aquilo que é hoje em dia. Mas esse ponto, para mim, a culpa foca-se em duas pessoas, ou em dois géneros, ou em duas identidades. Uma, jogadores, outra, quem ajudou muito isto foi reviewers. Os reviewers passaram muito este formato com Souls Games ou Souls-like, são jogos muito difíceis, que não é acessível a toda a gente. Isso acabou por passar para jogadores e eventualmente escalou para developers, e os próprios developers começam a carregar. Mas deixa-me só dizer isto em relação aos developers, fazendo aqui um paralelismo e pergunto-vos aos dois, porque isto depois tem a ver com estratégias e jogadas de marketing. Se eu vos perguntar quem é que é o foco, quem é que são as pessoas para quem a Apple faz os produtos, são para
pessoas que já usufruem da Apple ou para pessoas novas? Ou eles querem chamar pessoas novas? A resposta é fácil. Eles só têm um foco. As pessoas que já usam a Apple. Sim. Eles estão-se a marimbar para os novos utilizadores. Se vier um novo utilizador, fixe, mas todos os gadgets, todas as inovações que eles trazem é para quem já utiliza. Ao contrário, é tipo um Android que tenta chamar toda a gente. Isto são as estratégias de marketing. Isto é a estratégia da From Software. Os jogos da From Software é focados para os jogadores da From Software. Para quem gosta daquele género. Eles não estão a pensar nos outros. Eu até acrescento aqui uma coisa. O target dos Souls Games é para aquele grupo de jogadores já mais experientes, que já jogam há vários anos, que já têm experiência com 1001 jogos, porque há muitas das bases do Dark Souls e Elden Rings e Bloodborne e Sakiros que partem do pressuposto que tu já tenhas hábito em pegar num comando ou num teclado, como preferirem jogar, até com Ring Fit, há quem joga com Ring Fit, são outras 500, para verem quão difícil é o jogo, que até jogam com 1001 comandos, inventam comandos para jogar o jogo, para aumentar a dificuldade. Mas são feitos para esses jogadores, que já jogam há vários anos, gostam de ter um challenge, gostam de ter um badge, por assim dizer, que conseguiram fazer este jogo, porque é algo que tu te gabares. Dizer, olha, eu até passei Dark Souls, passei a trilogia toda Dark Souls, e tu? Get good. É um bocado assim. É tipo a tua meta de vida. Tens ali um troféuzinho só ficar com Dark Souls. Com Dark Souls, sim. Mas é muito por aí. É pegar este tipo de jogadores que já são mais antigos, são veteranos em termos de videojogos. Pá, não gosto de pôr o nome de Elite porque acho que ele dá para toda a gente jogar. Uns vão ter mais facilidade que outros, para a verdade seja dita. E mesmo os que tenham mais de facilidade vão enfrentar desafios e vão encontrar ali umas barreiras. É normal. O jogo também é feito para isso e foi montado para isso. O jogo foi desenvolvido com esta ideia em mente. Ele tem a dificuldade em que tem, porque também foi tudo construído à volta disso. Se tu tirares a dificuldade do jogo e se calhar podes ser mais forgiving, porque acho que a palavra mais correta é que o jogo por vezes é muito injusto. É verdade. Tu às vezes fazes um erro e levas uma paulada e morreste. Muito a essência do jogo é esta. E se retirarem este pedaço, eu acho que ele torna-se um jogo muito banal. Tem um level design extraordinário, dos melhores da indústria, não vou negar isso. Acho que nesse aspecto, em termos de arte e de design e tudo isso, ele está num dos topos. Dentro do género, daquilo que eles criam, com a forma como eles criam o mundo, é espetacular. Acho que há poucos jogos e poucas empresas a conseguir se calhar este nível de qualidade. Agora, se tu retiras parte da dificuldade e tens que perceber bem as mecânicas do jogo, o jogo fica um jogo banal. E se tu tiras a dificuldade ou pões a opção para pôres o jogo mais fácil, um easy mode, como se pede, as pessoas que forem jogar em easy mode ou sempre que atingirem uma frustração põem a dificuldade mais baixa, não se vão divertir com o jogo, vão acabar o jogo e para eles é mais um jogo banal. Se for preciso, nem o acabam porque depois deixa de ser interessante. E eu acho que isto é um ponto fulcral. Tipo, o jogo, primeiro de tudo, o jogo não é assim tão difícil quanto isso. É uma questão que tu tens que aprender como é que o jogo minimamente funciona. E não é preciso assim tanto. É que geralmente as pessoas, quando dizemos isto, o argumento é: mas eu não quero passar 200 horas num jogo porque eu não tenho tempo para isso. Tendo tempo ou não para isso ou não, não vou por essa discussão, porque cada um tem o seu tempo e sabe como é que o deve gastar. Agora, tu consegues aprender as coisas minimamente se não fores teimoso e fores paciente. E se ouvires um pequeno quick guide cá por uns quantos no YouTube, ou de tipos básicas, tu consegues perceber como é que o jogo funciona e aquilo que tu deves fazer. O Dark Souls é muito à base... Dark Souls, Souls-likes, é muito à base de padrões, de timing. Se tu perceberes isso, tens meio caminho andado para a tua experiência correr melhor. E depois é uma questão de tu perceberes o que é que estás a fazer errado. Tipo, cada vez que levas uma paulada e bofes, tens que perceber: ok, eu fui greedy, dei aqui um hit que não devia. São coisas assim, não é assim nada muito complicado. É tal questão. Vais levar uma paulada e vais morrer. E isso para muita gente, não só de jogadores no geral, vai ser frustrante. Porque mexe um bocado também com o sentimento humano. Nós às vezes não gostamos de ter a papinha toda feita, por verdade seja dita. Sim.
E se entras alguma vez em algum tipo de encontras uma barreira, pá, nem toda a gente vai querer passar a barreira. O pessoal tipo, prefere desistir e andar para trás. Mas o Souls, como eu disse no próprio vídeo, o género de Souls, este tipo de jogos, não precisam de ser para toda a gente. Pá, acho que toda a gente devia de experimentar, mas tem que Pelo saber menos admitir que há certos para tipos ter de jogos experiência. que não são para nós. Pá, eu não gosto de jogos de corrida, não vou jogar todos os jogos de corrida. Às vezes gosto de experimentar um, mas se for preciso ficam ali na prateleira. Eles não são Mas- difíceis. Mas deixa-me dizer uma coisa. Já que estavas a referir à dificuldade, e às vezes o falatório que é gerado pela parte dos gamers em relação a este tipo de jogos, que são muito difíceis, são isto, são aquilo, e uma das coisas que tu referiste, os maus hábitos. Em termos de maus hábitos, eu dou-vos um exemplo básico, e sim, o jogo, a grande parte da frustração reflete-se por maus hábitos, porque tu estás no meio de um open world, que tens, seja a arma que tiveres, e tens um monstro, um bicho, um boss gigante à tua frente e pensas que estás num beat 'em up, que é só spamar botões. Sim. Exato. Esse é que é o maior E tu problema. nos jogos de Soul-likes tens toda a tua ação tem um custo. E tens de saber gerir esse custo. A partir de perceberes esta mecânica que seja um roll, seja um ataque, um slash, seja um heavy attack, vais ter um custo associado. A partir do momento que começares a perceber como é que funciona esse custo, já tens ali uma facilidade um bocadinho maior de como teres andamento para o jogo. Mas os maus hábitos estão sempre presentes. E vós dois estáis aqui presentes e experienciasse isto. E eu, por estar habituado a jogar certos fighting games com certo manipulo de botões, ou com uma certa setup, pego noutros, porque para mim é mais fácil mudar isto tudo. E o Bernardo já disse, é estúpido, porque isto não faz sentido nenhum na configuração do jogo que estás. Dou-vos o exemplo. Eu chego ao Naruto Ultimate Ninja Storm, troco as teclas todas porque... E depois esse hábito mantém-se. Fiz isso no Super Smash, ou seja, eu gostei daquele estilo de jogo que joguei com aqueles comandos, peguei nesses comandos, levei para outros jogos, tornei ali um mau hábito, que amanhã tenho um outro jogo de fighting game, que não posso mudar os comandos, o estilo de jogo é totalmente diferente e eu, isto é uma merda, já não gosto disto, porque eu não consigo jogar como quero. Maus hábitos. Isto é só maus hábitos. E depois, outra coisa, o jogo é difícil. Então deixa-me dizer uma coisa. Quando eu encontro um boss e um ataque meu lhe tira 1/10 da vida, e quando eu ainda há pouco tempo estive a jogar o God of War na dificuldade máxima e chego à última Valkyria, isto na primeira run, e chego à última Valkyria, dou-lhe um hit e aquilo parece que está a sair pixel a pixel, o que é mais difícil? É que eu não vou dizer que o Elden Ring, o Dark Souls é mais difícil. Eu acho que o God of War está mais difícil. Só que o comum é um beat 'em up, eu posso estar ali a spamar ataques. Pá, não estou a pensar quer dizer, a Valkyria se levas uma paulada também tramas. Exatamente. Mas, curiosamente, ali um ou dois erros. Essa base do God of War é muito Souls-like. Aquele estilo de jogo é muito à base de Dark Souls. Sim. A ideia do combate é 100% dos jogos da From Software. E muitos jogos têm adaptado isto nos últimos anos. Esta fórmula assim de combate, pelo menos, tem sido muito atrativa e acho que é uma forma muito boa de fazeres o combate. Há jogos que põem aquilo mais fluido, não põem se calhar tão parado, porque acho que às vezes os Souls Games são um bocadinho mais parados por isso mesmo, para tu saberes o timing exato em que deves fazer as coisas. E aos outros jogos... É um jogo que te obriga mais a defender do que a atacar. Sim. Propriamente. Enquanto há outros é muito de chegares lá à porrada e força. E é aquela coisa, lá está, o jogo é uma coisa que me apresenta e foi uma coisa que eu ao primeiro comecei a reclamar, sou-vos sincero. Porque no Elden Ring comecei a reclamar. Lá está, maus hábitos, mais uma vez, maus hábitos. Eu carrego no botão e a ação é instantânea. Parece que há ali um delay. E eu, isto é estúpido, papo. E eu é que não estou a perceber que o jogo é feito do género. Tu acionas uma ação, dependendo do que a tua personagem está a carregar, essa ação acontece mais rápido ou mais lento, vais avançar mais ou menos. Tudo é diferente se tu andas a carregar
100 kg da armadura e quiseres fazer um rolo. Ele não vai sair Exato. quase do sítio. Isso Claro, é uma e lá das está. mecânicas, o chamado Fat Roll. Sim. Lá está. E eu não vou dizer que o jogo é estúpido. Não, eu é que estou a ser estúpido que não estou a perceber. Isto é um problema, mas não é só um problema neste tipo de jogos. Pá, por exemplo, se nós recuar há uns anos Uhum. atrás, tinhas roguelikes, ou antes Sim. disso sequer, Bernardo, desculpa pegar nisto, mas tem de ser, Tetris. Eish, Tetris não tem dificuldade, ora. mas ao longo Sim. do tempo, aquilo fica difícil. E, Claro. e o Tetris não é definitivamente para toda a gente. Tu tens de ter uma estratégia Não é de para como mim. montas as coisas. Lá está, não é para o Bernardo, também não é muito para mim, já foram outros tempos. Mas tens de ter uma estratégia, tens de pensar antes de fazer uma ação. E este tipo de jogos que, como o Bernardo disse e como tu disseste a João ou a Arnux, um erro Sim. custa-te caro, tens de pensar Exato. 2 vezes antes de saberes o que é que vais fazer. E isto leva a outro ponto. Isto para mim leva a outro ponto, que é os jogadores já estão habituados a estes jogos, sabem aquilo que querem, sabem aquilo que estão à espera. Tens 2 ou 3 Sim. jogadores novos que apanham um jogo, olha, até estou a gostar, até olha, foi algo que nunca experimentei e estou a gostar. Por exemplo, o Bernardo só Exato. teve que era 10 horas de Dark Souls, 15. Vou pôr 15, 16. Pronto. Eu tenho 8 na Steam e tenho se calhar mais 10 máximo na PS4, se calhar. Não sei, na PS4 eu fui mais longe. Pá, vamos dizer que eu tive 20 horas. 25 horas. Ou seja, Vá. tens 20 Ok. horas de Dark Souls, por assim dizer, és um jogador novo que chega aqui, pá, agora estou a jogar isto, estou a gostar da experiência. Pá, sim. Eu Mas- já tinha umas noções, é verdade. Já tinha feito uma pesquisazinha pequena sobre Dark Souls, quando tentei voltar pela 4ª ou 5ª vez ao jogo, que eu também sou teimoso e queria ter, lá está, queria ter o achievement de eu acabei um Dark Souls, ou acabei um Souls-like, e pronto, fui logo pegar se calhar no mais complicado, no mais datado. O mais datado se calhar era o Demon Souls, mas pronto, peguei no Dark Souls Sim. e insisti já mais que uma vez e nunca conseguia. E pá, fiz uma pesquisa também para ver se me facilitava o trabalho. E pá, eu progredi efetivamente um bocadinho mais do que o normal com essa pesquisa do que das primeiras vezes que tentei pegar no jogo sem conhecimento nenhum. Aprendi as cenas da carga, de não ter que andar com tudo equipado, se não fico muito lento, ou fico o rolo, lá está, faço o fat roll. Que há classes mais fáceis, a verdade seja dita, geralmente tudo o que seja baseado à magia, por teres o reinos e a própria magia dar muito dano, ajuda-te imenso em certas situações. E eu a última vez que tentei jogar Dark Souls, progredi bem por isso mesmo. Tinha uma classe, acho que era o Pyromancer, porque acho que a maior parte dos inimigos tem fraqueza a fogo, então dava mais dano. E então baseei muito por aí. E acho que às vezes também é por aí. Eu percebo que nem toda a gente queira pegar num jogo e ter que fazer uma pesquisa para tentar perceber. Se não quiserem fazê-lo, vão ter uma experiência se calhar um bocadinho mais difícil se nunca pegar neste tipo de jogo. Vão ter que explorar muito, vão ter que testar muita coisa e vão errar ainda mais. Mas pá, eu vou pegar num exemplo. Eu próprio, às vezes, a jogar Pokémon, vou fazer pesquisa de um Pokémon que quero em específico. Ou Pokémon que falta na minha parte e eu não sei onde é que ele está. Eu vou fazer essa pesquisa para me facilitar o trabalho. Eu podia perder tempo, andar em 1001 routes a tentar procurar esse Pokémon. Mas eu próprio, para me facilitar o trabalho, vou pesquisar. Sim. A questão é, eu quando vou pesquisar o Pokémon, eu vou ao sítio e estou lá um bocado e apanho. No Dark Souls, nestes jogos, eu vou a esse sítio, vou pesquisa, fico com a informação que eu quero, mas eu efetivamente não tenho o reward logo a seguir. Mas eu recebo, e é muito, muito maior. As sensações que eu tenho quando acaba um boss é muito maior do que eu alguma vez tive noutro tipo de jogos, porque não me foi dado. Fui eu que lutei para ter aquilo. E é uma sensação tão única que há poucos jogos que tu consegues fazer. Eu vou dar outro exemplo dentro deste estilo que nunca houve discussão, nem o pessoal se queixou. Mega Man. Sim. Tu pegas no Mega Man
tu vais apanhar uma tarefa porque o jogo é difícil, tens que perceber as mecânicas daquilo. Sim. E se não fizeres certas routes, se não escolheres certos bosses para tu derrotares, o jogo vai ser mais difícil porque não tens o power-up certo que vai dar mais dano ou aquele boss da outra próxima fase. A questão é que o Mega Man, que é um jogo mais antigo, o pessoal o pessoal do retro, isto é porque antigamente os jogos eram assim e pronto, não ligam muito nem têm se calhar tanto interesse. A questão é que como estes jogos ficaram na baila nos últimos anos, se calhar muito pelo Sekiro, por ter ganho o jogo do ano, e agora o Elden Ring estará com o George R. R. Martin também por trás a participar e ajudar em algumas partes do desenvolvimento. O jogo ganhou um hype tão grande e um estatuto tão grande e tão antecipado, e o pessoal dizer que era dos melhores jogos já alguma vez já feito. Epá, chamou muita gente que não sabia o que é que era. Exatamente. E apanhou uma papada. Foi feito um marketing estupidamente grande para este tipo de jogos, que sendo um nicho, como nós já falámos, focado para aquele tipo de jogadores, que atraiu imensas pessoas. Sim. E acabas por cair naquilo que o Bernardo está a dizer. Muita gente vai ter um primeiro contacto com este tipo de jogo e não sabe para o que é que está ali. Não sabe para o que é que vai. E vai sentir na pele. E depois é fácil tu chegares lá, sentires na pele, e a primeira coisa que tu acusas é o jogo, os developers do jogo, que aquilo não vale nada. Como é que isto pode ser o melhor jogo? Pode estar a lutar para o melhor jogo do ano que eu nem consigo jogar 5 horas. Porque lá está. É preciso também nós termos um bocadinho de espírito crítico e sabermos aquilo que gostamos. E nem toda a gente vai gostar de tudo. Há jogos, mas não é só jogos. Nem tudo vai agradar a gregos e a troianos. E mais do que os jogadores, que é aquele ponto inicial que eu estava a focar, mais do que os jogadores, os reviewers deviam ter isso em mente e não devem passar este tipo de experiência para quem está a ler, que é do género o jogo é muito bom, devem comprar e devem jogar, nem devem passar a experiência de não, isto não vale nada porque vai ser muito difícil. Acho que devem ser imparciais nesse aspecto, e muitos reviewers não são. E depois o outro problema é as próprias developers, os próprios desenvolvedores, os criadores de jogos, que têm que estar não acho que haja esta necessidade de todos os jogos serem iguais, porque para isso era fácil, toda a gente criava os jogos iguais, só mudavas o nome das personagens, mudavas um bocadinho a história, mas o jogo era sempre o mesmo. E há espaço para todos. Eu acho que vou aproveitar este teu ponto teu para discutir aqui uma coisa, já dentro em conta aquilo que os developers criticaram. Que há jogos em que tu, por exemplo, no UI, uma coisa que se falou muito, user experience, e tens as coisinhas todas apontadas até que deves ir, e tens as quests todas aqui do lado direito, e enches ali o ecrã todo com 1001 coisas. Há jogos que tens, vou pôr assim, tipo, numa linha reta, tens os dois extremos de um lado, em que tens, por exemplo, jogos como o Elden Ring, que não te dizem nada, tens só basicamente a tua vida, tens o cantinho dos Souls, no Elden Ring tens lá as direções do mapa, norte, sul, leste, oeste, e para saberes onde é que tens as tuas marcas que tu colocas, como se fosse waypoints, e isso posso te adiantar já desde já que pode ser útil se tu quiseres melhorar a tua experiência. Usem isso para marcar certas coisas importantes, que ele dá para mudar para várias cores, da forma vocês podem fazer da forma que vos acharem melhor e que vos der mais jeito para vocês decorarem o que é o quê. Pronto, mas tem jogos como Elden Ring, neste espectro, que não te dão nada nesse sentido, em que tu desenrasca-te, faz como tu quiseres. Tens jogos que é da outra ponta, que dão-te tudo e mais alguma coisa, enchem-te o ecrã de 1001 coisas de informações, e que tens aqui e lá, e tens quest ali, e se fores ali encontras X item, e tens os jogos que estão ali no meio que dão a opção para retirar a maior parte destas coisas, ou então deixá-las todas abertas, ou encontrares ali um meio termo de um lado e do outro, desabilitares isto e habilitares isto. Vocês, na vossa concepção, há um espectro errado, o do meio é que é o exato, que deve ser tudo feito assim, dares a opção ao jogador, o jogador escolhe como quiser, ou há espaço para tudo dentro desta linha que eu criei aqui de user experience?
Epá, olha, tendo em conta a minha experiência com um dos jogos mais recentes que eu tenho jogado, que também foi o Horizon, também já o acabei há algum tempo, epá, posso dizer-te que, epá, passar do Horizon para o Elden Ring, epá, é uma diferença brutal, porque é um jogo que, apesar de ter duas opções, que é, tu podes ser o explorador, ou seja, tu é que vais procurar as coisas, eu não te indico onde é que está tudo, ou então tens a opção em que ele vai te indicar onde é que está tudo e mais alguma coisa. Mas mesmo assim, mesmo com a opção de aventureira ativada, tu tens a papinha quase toda feita, porque epá, é uma coisa que me irrita. Epá, ainda bem que o Elden Ring não faz isto todo, porque nem te acho que como fazer, que é o personagem principal com que tu jogas não fala, é mudo. Agora a Aloy está sempre a dizer tudo o que eu esteja a fazer. Eu tipo, eu sei que tenho de fazer isso, para de dizer isso. Tipo, come on, Mas isso, mas deixa-me jogar. Epá, queria que houvesse uma opção de ela não indicar as coisas, eu quero descobrir por mim Mas mesmo. isso, É bem irritante. Arnux, Sim. é o formato desse tipo de jogos, de tentar ter ali uma quebra da quarta barreira, de forma a teres uma comunicação com o Epá, jogador do género. Olha, claro, passei mas por isto, é bem estás interessado? Agora, há aqui um constante ponto. e é um bocado irritante. Em relação àquilo que o Bernardo disse, eu acho que não há um espectro real. Não há um espectro, não é real, não há um certo. Não há um certo. Um certo, sim. Sim. Não é, nem é o Sim. do meio, nem é o das extremidades. Acho que cada jogo vai ter o seu espectro e, Claro. e vai estar virado para o seu formato e aquilo que os próprios criadores do jogo e da história querem passar. Porque há Sim, jogos sim, que isto vai funcionar bem, há jogos que isto vai funcionar mal. sim. E lá está, depende muito. Para mim, se calhar, imagina, estás a jogar um Horizon, como estás a falar, pá, Uhum. de repente está tudo vazio, tudo em branco, a tua interação com a história não vai ser a mesma. Sim. Mas E este agora a tipo de cena jogos, engraçada. quando tu já tens, por exemplo, um Elden Ring, eu vou dar aqui o exemplo do The Elder Sim. Scrolls, que apesar de tu Sim. teres as guides das quests e por aí fora, estás completamente Sim. livre de ir para onde quiseres também. Mas vais fazendo isto, vais fazendo aquilo, e pelas conversas consegues tirar mil e uma histórias, consegues perceber todas as lores que tens ali, lês não sei quantos livros, Uhum. isto também é muito algo que está inserido no Elden Ring, tens de estar muito atento ao que está tudo, ao meio envolvido, para que também ires captando as histórias que te é dado. Por isso, acho que existe, ou seja, não existe um espectro certo, mas existe um espectro para cada jogo e vai funcionar para aquele jogo. Acho que é mais por aí. É sim, mas a minha questão da acessibilidade é que grande parte dos open worlds que tu tens ultimamente é tudo muito, Muito direto. muito recheado de coisas. Tu abres o mapa e tu, olha, tens isto. Eu estava a jogar o Horizon, após acabar o jogo, eu quero completar o mapa, gostava de fazer o 100% e fazer a platina, não sei o que mais. Eu olho para o mapa e fico, epá, fogo, isto é muita coisa para fazer. Onde é que eu estou perdido, eu não sei para onde é que vou. Amigo, eu vou só E, dizer uma epá, coisa. é bem A minha ofegante, sensação porque foi pior eu com tô, o Odyssey, com o Assassin's Creed Odyssey. O Odyssey está cheio de mil e uma coisas no mapa e é horrível, vou dizer, se for ser sincero. Mas tens tipo pinos do mapa que deves ir É ou que que eu não vou-te deves ir. explicar. O mapa no Assassin's Creed Odyssey, assim que tu abres, tens tudo descoberto, tens tipo pontos de interrogação em várias áreas. E tu, se quiseres perder tudo, quando abres o mapa, tens isto, um mapa recheado cheio disso tudo. E tu podes pôr o waypoint para ir ali e pá. Eu, como quando abro o mapa, sinto-me perdido porque tenho muita coisa marcada. Eu tenho que desabilitar coisas. E um dos troféus, por acaso, curiosamente, é descobrir todos esses pontos de que sejam underwater. Alguns não estão marcados, outros estão marcados. Pá, mas é uma confusão danada. Eu abrir os mapas, especialmente no Odyssey, é confuso. Sim. Caso tem demasiada coisas, parece que estão lá coisas só por pôr. É, acho que é uma sim. confusão pegada. Mas lá está, também tens tanta coisa. Encheres tanto o mapa também pode ser prejudicial para quem abre. Olha, para mim era. Sim. Para mim era. Eu abria o mapa. Sim. 1001 sítios para ir e eu. E agora vou para onde? Dava para mim, andava na mesma Não, região às voltinhas porque não mas sei para onde é esse que é o ia. ponto engraçado. Esse aí é o ponto engraçado, porque no Horizon tu tens um mapa todo bué da grande e cheio de pontos para fazer, só que são pontos de interrogação e tu ficas,
ok, mas tu aproximas mais o mapa e ficas ainda mais com esta interrogação, o que é que eu faço aqui? Onde é que eu vou? Como é que é o delineamento do caminho? Epá, Lá está, eu por gosto é... pessoal prefiro não ter nada. Prefiro ter o mapa e no caminho ou estar Sim, a também correr. eu. Olha, está aqui uma grota, olha que fixe para entrar. Sim. Pá, lá está. Pá, é algo que tu podes desativar, é verdade. Mas, epá, não sei se não... Epá, Mas é ajuda, complicado. para o porque jogo que é se tu calhar tens jogos ajuda. que são Sim, porque tens jogos desenvolvidos que são para tu explorares ao máximo, tipo um Breath of the Wild, tipo um Elden Ring. Pá, esses jogos tipo, faz todo sentido teres um mapa mais vazio, tu é que marcas os pontos, porque são... Porque a maneira como está desenvolvido faz sentido. Epá, mas custa-me jogar um bocado o Horizon, é esse ponto. E depois tens Ou seja, outra tu questão preferes engraçada que o que Horizon vocês... tivesse mais deste estilo, um mapa Epá, mais vazio, sem tantos marcos já inerentes? epá, eu acho que é mesmo a questão do jogo em si. É bem complicado discutir isto, mas eu senti-me um bocado cansado a jogar aquilo, a certo ponto. Pá, não é culpa bem do jogo, mas como ele está delineado e como tem tanta coisa por fazer, porque é o típico open world que tu tens, ultimamente, é tramado discutir esta coisa. Porque se eu tivesse os pontos todos, eu não sei como é que... Tipo, tendo em conta as platinas e tudo mais, é verdade, podia haver um guide, é verdade, Sim, sim. mas não sei como é que tu ias tipo, anotar tudo, tipo, ok, eu fiz isto. É uma discussão bastante complicada nesse aspecto do mapa e de como é que ele tem de Ou ser seja, delineado. por um lado, tu preferes um mapa mais clean, mas por outro, Sim, gostavas de saber que esta área já está shake. sim, mas tendo em conta o jogo que é, mais nesse aspecto do que outra coisa. Tipo, tendo em conta o desenvolvimento do jogo que tu tens. Se for um jogo, por exemplo, olha, ultimamente uma cena que aconteceu no Elden Ring, estava a jogar e encontrei tipo um espectro à minha frente e ele começou a andar. Eu comecei a segui-lo. Eu andei como uma gruta. Tipo, epá, estes pontos são bué da fixe. Tipo, tu vais descobrir as coisas. Eu não sei se os Horizon eles tinham que reformular todo o jogo para ser assim. Lá está. É uma coisa Sim, eu do design. só pegando aqui neste ponto, eu acho que há um problema grave neste tipo de jogos do Open World e que o Elden Ring faz muito bem. Tu, geralmente tens coisas no mapa só por ter. Parece que tens mini coisinhas que não importam assim tanto, que Sim. não te usufruem e não estás a receber a grande recompensa por ires àquele sítio, por explorares aquilo. A maior parte das vezes é só por Exato. encher. Uhum. Não ganhas nada em ir lá, Sim. concretamente. Pode ser uma coisinha simples, pode dar jeito mais à frente, ou um recurso que estejas a utilizar, mas genuinamente não é um recurso, uma recompensa que valha a pena. Sim, não é recompensador. Num Sim. jogo, por exemplo, como Elden Ring, eu sinto que cada vez que vou a um ponto de explorar, eu sou rewarded, ou com uma armadura, ou com uma espada, Sim. ou com um item que é importante. Sem dúvida. Pá, pode não ser para a minha build, para aquilo que eu quero fazer, a personagem que eu estou a usar. Mas é uma coisa que eu descobri que se eu quiser jogar o jogo com outra personagem amanhã, eu sei que aquilo lá está. E pode-me fazer falta. Sim. E eu posso vender arma para ganhar Lá souls. está. Depois isso Também é tens da essa, forma também como tens essa quisermos coisa. jogar. Também Mas tens essa coisa eu cada que é vez o que Elden exploro, Ring. nem que seja Diz. pelo menos nas souls para poder progredir, sou recompensado. Uma nova bonfire que depois posso fazer fast travel para me dar jeito para ir para outro sítio, sou recompensado por isso. Às vezes encontro a Golden Seed para dar upgrade às classes, que é os potezinhos da vida. Eu sinto que cada vez que perco tempo a andar pelo mapa à procura de alguma coisa, ele dá-me alguma coisa de volta. E alguma coisa que eu efetivamente posso precisar. Pode não ser exatamente O que necessário. queres ou o necessário para aquela personagem. Exatamente. Mas lá está. Mas isso depende muito, porque neste caso tens um Elden Ring que é focado na main character que tu estás a usar. E a main character tem uma build específica, ou tu crias a tua build específica. Não quer dizer que nos outros jogos não a crias, mas quando já tens uma personagem pré-definida, isso já não é assim tão direito. Por exemplo, a parte do Horizon, tu podes ter. Vou assumir aqui algumas coisas, mas corrijo-me, Arnux. Tu podes ir para um certo caminho de progressão da personagem, mas aquilo é focado mais em XP, por assim dizer, certo? Sim. É muito focado no XP. É muito focado em XP, não é necessariamente
qualquer ponto do mapa vai ser sempre worth para aquela personagem. Porque agora tu num Elden Ring ou por aí fora, o que tu ficas a saber é aquele pontinho específico tem algo que me vai dar uma recompensa para o jogo. Agora, pode compensar ser esta personagem ou não. E ter esse ponto ou esse critério de desconhecimento, acho que é algo divertido. Porque tu queres ir, olha, Sim. descobri aqui uma cena nova, deixa-me investigar o que é que aqui há. Pá, podes encontrar uma coisa espetacular e até penso em 2 vezes em se calhar fui pela vila errada, que gostava de ter ido mais por esta e pegar nisto. Não, o mais engraçado é Mas que pode não encontrar uma coisa acho espetacular ou podes encontrar uma surpresa desagradável comparado noutro sítio qualquer do mapa. Também é Do engraçado. mapa, sim. Mas sim, pronto. sim, tu podes apanhar um teleporte para outra zona e olha, desenrasca-te. Mas o que eu quero dizer é, dependendo do jogo e como ele está montado, Exato. os mapas podem ser worthy, cada um para aquilo que está feito agora. Há muitos Sim. que estão lá só para ter, há muitos que estão lá Sim. que tal como o Bernardo disse, não vais ter nada, não te vai dar nada. E eu acho que isso aí é o mau aproveitamento dos open worlds. Epá, eu acho que é aquilo de quererem pôr coisas para justificar que o mundo está rico e que tem muita coisa. Eu acho que Exato, está aqui num exemplo exato. se calhar dos melhores open worlds já feitos nos últimos anos e se calhar da história dos videojogos, indiscutível, penso eu, Sim. o Witcher 3. Acho que em termos de open world ele é muito bem feito. Exato. Porque eles têm as coisas no mapa, eles não estão obrigatoriamente um reward de um item, uma coisa específica, às vezes dão, mas dão-te, por exemplo, a cada canto que tu tens tipo uma quest e é uma quest bem escrita, uma quest secundária interessante. Exato. Que tu ficas a pego e às vezes melhores que a história principal. Tens ali um bicho de uns contratos do Witcher que tu tens que ir lá debater e é um challenge diferente, porque se for tens que se calhar apanhar coisas específicas para conseguir derrotá-lo mais facilmente. Se não quiseres fazê-lo, não fazes. O Witcher, por exemplo, tem a cena das dificuldades e não é um jogo muito difícil. Obviamente, se puseres na dificuldade mais alta, ele não fica fácil, verdade seja dita, porque tens que ler a enciclopédia toda e decorar bem as coisinhas, porque senão vais passar É mal. aquela coisa, eu não acho que haja jogos difíceis ou fáceis, eu acho que há mais desafio. Sim. Sim. É mais por aí, mas sim, desculpa, quebrado de pensamento. Continuando. Eu noto que, por exemplo, eu vou pegar numa franquia que eu adoro, que é o Assassin's Creed. Eu sinto que muitas das vezes eu tenho lá coisas no mapa só para justificar eu ter que ir ali ou completar o 100%, não é algo que é muito útil. Em contrapartida, vou dizer que no Valhalla eles melhoraram um bocadinho. Eles, do Odyssey para o Valhalla, cortaram muita coisa, que o Odyssey estava cheio de coisa inútil. E era armas para aqui e para lá que não interessavam para nada e tinhas inventário cheio de mil coisas. Pá, eles cortaram muito nisso. E acho que melhoraram nesse aspecto. Mas eu sinto que a maior parte dos open worlds querem ter coisas no mapa para justificar que o mundo é grande e que tem muita coisa ali e no fundo não tem nada. E torna o mundo vazio, apesar de ele estar entulhado de mil e uma coisas. E ele tentar mascarar que tem muita coisa. E eu, quando digo isto, o Elden Ring, propriamente por si, se formos fazer esta separação, ele teoricamente é quase morto, entre aspas. Não, pelo mundo e pela história, entre aspas, que eles vão contando, não é fácil perceber, mas esse é outro ponto que a gente já fala. Exato. Ele não tem propriamente coisas cheias de mil e uma coisas, mas eu sinto que é mais vivo e mais rewarding procurar coisas no Elden Ring que noutros open worlds. Sim. Sim, lá está. É muito o intuito que eles implementam no jogo, a descoberta. Tu vais à descoberta. E isso faz muito sentido quando tu não tens um guia para seguir. Quando não tens um guião que tem que ir aqui, agora depois de passar esta ruína tem que ir ao castelo lá, para lutar contra não sei quem, para depois ir à casa do B. Se tu sentes este guião, tiraram-te completamente as amarras e as algemas que a personagem pode ter. E tu a partir daí exploras, e quando vês algo,
claro que tu vais querer ir à descoberta para ver o que é que tens, porque também, verdade seja dita, tu não começas ópia no jogo. Claro. E ainda para mais, mal sais cá fora, a primeira coisa que vês é um pônei gigante. Eu até vou fazer referência aqui a uma coisa que vai muito em termos de level design, como a malta da From Software foi sacanazinha neste jogo. Que basicamente no level design tu, entre aspas, inconscientemente, sem o jogador perceber, eles fazem-te um caminho que tu deves seguir. Sim. E no início do jogo, antes de entrares propriamente no mundo em si, tens aquele caminhozinho, aquele boss que tu não consegues passar porque é scripted. Quer dizer, acho que possivelmente pode haver alguém que o consiga fazer, mas se morreres é scripted e não há problema nenhum. Desculpa, malta que está mais ou menos interiorizada no jogo. Sabe? Não, mas tu consegues derrotar o gajo. Pronto, eu acredito que sim. Yeah. Mas pronto, não é grave ao início do jogo para tu perceberes que o jogo é difícil. Mas a parte curiosa é que em termos de level design eles têm tipo uma gruta, uma coisinha queda que é suposto tu ires para aí porque é o tutorial do jogo, mas a maior parte das pessoas não vão para aí porque inerentemente, inconscientemente, eles estão a construir para isto exatamente para o lado oposto. E eu acho que isso, por um lado, apesar das pessoas vão discordar, isto pode ser polémico, eu vou dizer, vão dizer, isso eles querem mostrar que o jogo é difícil, isto é para afastar novos jogadores. Eu digo que exatamente o contrário, é para apresentar aos novos jogadores que a experiência vai ser assim, e tu é bom adaptar-te a isto, e que senão não te vais dar bem. Olha, a primeira coisa que lá está, tens o primeiro encontro e sofres no primeiro encontro, levas um hit e já foste, também muito para te apresentar um bocadinho da história. Mas assim que isso me aconteceu, a primeira coisa que eu fiz quando que lá é, tem ali umas lamparinas, tem ali umas luzes, eu quero ir lá, como é que eu vou? Não consigo, tenho paredes. Queria ir logo a todos os pontos. Estava a olhar para todos os lados e quando vi um fosso e eu chego lá abaixo, será que tem alguma coisa? Mas isto também lá está, é o intuito de descoberta. Querer descobrir, querer aprender. E ir contra os maus hábitos. Nós estamos habituados que se tivermos um buraco ao caminho, provavelmente vais morrer. E pronto, tirando aqui as mensagens de troll que também tem no jogo, a maior parte das vezes saltar é mesmo para tramar. Mas naquele caso fazia sentido, se tu saltasse ias ter para um tutorial, e não é normal estar assim escondido entre aspas esta apresentação, esta parte de tu perceberes as mecânicas do jogo. E é aquela coisa, eu percebo a frustração, porque, por exemplo, para mim a maior frustração não é perder 5 horas a lutar contra um pônei. Para mim a frustração se for uma boca para alguém? Não, mas é uma referência ao pro player. Ui. mas para mim a frustração não é perder as 5 horas, porque ou é que estou a ser muito greedy naquilo que estou a fazer, ou não estou a ser. Para mim a frustração é ter 5.000 runes ou 5.000 souls que me podem evoluir a personagem, estar a ser estúpido porque acho que vou lutar contra um inimigo, perdê-las, e o jogo é inteligente dessa forma, mas isto já é bem dos anteriores, que é, tu morreste aqui, o que tu perdeste está aqui, anda aqui buscar. E eu chegar lá e morrer antes de apanhar aquilo. Isso sim é que me deixa mais frustrado. E muitas das vezes... Porque senti que perdi progresso. Mas a questão é essa. Eu, se fizer uma análise, uma retrospectiva das vezes que eu morro dessa forma, é porque eu estou tão frustrado, tão lixado de ter lá aquilo que eu quero, que eu faço tudo o que eu não devia e não tenho paciência, vou tentar dar rush aos inimigos, ou às vezes tentar desviar de um deles todos, e depois levo um hit que não estava à espera, porque podia ter morto aquele inimigo 1 a 1. Isso é normal, acho que faz parte da experiência, e tu aprendes, tipo, tens de ter cabeça fria, tens de ser calmo e perceber. Se fores de cabeça quente e estou todo frustrado e todo lixado para tentar passar as coisas ou ir buscar às vezes o loot, não te vai compensar. Sim, não, mas isso... mas isso é verdade, o que estás a dizer é verdade, mas isso é aquela coisa, é como o jogador vê o jogo, a forma como ele tem para fazer as coisas. Não és... O que é... Olhando para o Elden Ring, o que é que te acrescentaria tu chegares lá e dizes assim, quero jogar isto de modo fácil? Em termos de jogo, o que é que te acrescentaria como jogador? Ele a mim não me ia acrescentar nada. Acho que ia me retirar. Dizias que fizeste uma speedrun e passaste o jogo numa hora? Olha, era esse troféu que
eu nesse ponto vou aqui calar as coisas que eu há cerca de uma hora e meia não acabei, mas vi um speedrunner a fazer o Sekiro Shadow Die Twice speedrun com venda aos olhos. Mas lá está. É aquela coisa, os jogos da From Software são focados nas mecânicas. E o Sekiro, nós já falamos sobre isto, é um rhythm game. O que é que éramos que não? Aquilo é um rhythm game. Só tens que perceber a mecânica da batida, entre aspas, de defender e atacar. Se calhar é defesa, ataque, defesa, ataque. Se olharmos para isto, é um rhythm game. Se jogares dessa forma, se calhar estás a jogar da forma correta, estás a jogar da forma como eles dão-te as armas para tu usares. Agora, há muita gente que contraria as armas que lhe dão e depois, olha, sofre consequências. Sim. Mas isso é o problema de cada um. Já que estávamos a falar dentro desta parte específica, há uma discussão que também tem caído muito, geralmente sempre quando vem a questão dos jogos da From Software, e um argumento que é muito utilizado, que é o que é que o facto de ter um easy mode te vai estragar a experiência a ti que gostas de jogar no modo normal, por assim dizer. Sim. Lá está, a mim me faz diferença. Também é verdade. É aquela coisa, eu também pego nos outros jogos e pego na dificuldade que quero e jogo. Mas a forma como os developers pensaram no jogo e querem fazer o jogo é tu percebes o jogo. Porque quando tu pensas num jogo, e mais uma vez, voltando um bocadinho ao passado, um jogo foi feito para a diversão, mas mais do que para a diversão, foi feito para tu perceberes o jogo e saberes como dar voltas ao jogo. Não foi feito, olha, tá fácil, carregas num botão e passaste o jogo. Todos os jogos isso, e no passado, se fosse aquele que agora não estou a lembrar do nome, que tinhas as duas barrinhas e a bola no meio, aquilo é para perceberes a mecânica do jogo. É divertido, mas tens que perceber a mecânica para ultrapassares. Não é só por carregares nas setas para a esquerda e para a direita que o vais passar. E acho que é isso que eles querem mostrar com este tipo de jogos. Sim, ou a From Software com os deles. Vou mais uma vez ficar aí no ponto, e eu gostava que a malta que esteja a ouvir isto depois também debata nos comentários. Acho que também devia ser uma discussão interessante. Sim. Eu vou dizê-lo com todas as palavras e vamos justificar o máximo e o melhor possível. Se amanhã sai um Souls Game e aquilo tem um easy mode, ele sim vai-me estragar a minha experiência que gosto de jogar normal. Porquê? O jogo é feito para tu chegares ao final e teres quase um badge of honor, dizer que tu passaste. Vai retirar isso tudo. Porque qualquer pessoa vai pegar no comando e consegue passá-lo. A minha experiência vai ficar influenciada, porque eu depois está bem, passaste. Qualquer um faz. Ou seja, perde o teu troféuzinho em casa a dizer que faz tem este um jogo Souls ser game tão grande. completo, vai por água abaixo. Pá, eu percebo essa parte. E tens outra coisa, tu chegou só a interromper. Se calhar as pessoas não iam pegar tanto, mas existe PVP, existe aqueles filhos da mãe que vão-te entrar no mundo e vão-te lixar, vão tentar matar à força toda. Alguém que tem no easy mode vai tentar entrar no mundo de alguém, não vai estragar a experiência. Aliás, ele se calhar vai estragar a experiência a ele. Lá está. Como é que isso, tu tens um PVP, se o jogo não for igual para todos, como é que isso ia funcionar? Não ia. Pois, ias mudar muita coisa. Se estás a jogar no easy mode, Ias separar grupos, porque a ideia do Miyazaki era que todos os jogadores tivessem a mesma experiência, o mesmo nível. Ias separar grupos. Pensa nos MMORPGs. Mas escuta, Dormam, eu não quero isso. Eu só estou a dizer, exemplo, tu ias separar grupos. O Miyazaki, eu quero que a experiência seja igual para todos. Eu acho bem só ver o modo, que é o modo entendido para jogar o jogo. E pronto. Mas é isso que eu quero tocar. Pensa nos MMORPGs. Sim. Tu não tens separação de dificuldade. Porque a partir do momento que a tens, tem que haver um controle sobre a dificuldade que cada um escolhe. Tornavas muito complexo o formato de PvP. Aliás, ou tinhas que escolher tipo servidores dedicados àquela dificuldade. Tinha que ser algo por aí. Eu até vou pegar aqui num ponto e vou dá-lo, que é, nós como jogadores
em 1001 jogos, sejam eles mais fáceis, mais difíceis, nós vamos arranjar formas de fazer a nossa experiência ser mais prazerosa. Seja do que for. Exato. Pá, eu vou dar um exemplo. Eu no Skyrim passei 1 hora tipo, a fazer um glitch, um whatever, para upar a personagem ao nível máximo. A ler um livro, de trás para a frente, sempre a fazer a mesma coisa. Tornou-me a experiência melhor. Está lá no jogo, pá, é mais ou menos intended, mas tens mil e outras coisas que acontecem neste e nos outros que nós acabamos por fazer para tornar a experiência mais apetecível. Sim. E o Elden Ring permite isso, os jogos dos Souls permitem isso. Eu ainda vou dar outro Exato. exemplo no outro jogo também, que também gerou esta questão toda, e curiosamente é exatamente o ponto contrário ao Elden Ring, que é os Pokémons. Quantos de nós é que já se queixou? O que é um Pokémon mais difícil? Tantos. Quase sem um Pokémon novo, a discussão é sempre a mesma. Se calhar Exato. com este Legend Arceus não houve tanto, que eles mudaram ali umas coisas da mecânica. O formato, sim. E tornaram um bocadinho mais Sim. difícil, mas eu Sim, acho que o sim. jogo não é nada complicado, também é fácil de passar. E o que é que o pessoal que gosta de desafios dentro do Pokémon fez? Criou o Nuzlocke. O Nuzlocke, sim. Mas Exato. tu no Pokémon Sim. tens outra coisa, que é... Se tu pensares na estrutura do Pokémon, tu tens... começas com um certo Pokémon. Logo na cidade imediata ou na segunda cidade, estou a pensar, por exemplo, num Blue ou num Red ou no Fire Red ou no Leaf Green. Logo na segunda, não é na primeira, é na segunda que tens a batalha de ginásio. Mas se tu fizeres todos os treinadores até lá, o teu Pokémon vai estar mais ou menos no nível que deve estar para aquele ginásio em específico. Agora, o jogo dá-te essa liberdade. E é aí que as coisas se tornam fáceis. Tu podes ficar a farmar Pokémons ou a dar grind durante 10 horas e o teu Pokémon chega ao primeiro ginásio a nível 30. É verdade. Está resolvido. Eu tive um colega meu que, acho que foi no Fire Red, teve nas primeiras routes a evoluir um Charmander até Charizard e estava tipo a nível 50 e ainda não tinha sequer ido ao primeiro ginásio. Depois isso leva-te a um problema, que é o que o próprio jogo também te faz ou tenta fazer. Não sei se é muito worth. Porquê? Muito worth contra o jogador, ou seja, muito prejudicial ao jogador, é isso que eu quero dizer. Que é o quê? Tu ao fim do primeiro ginásio, o mestre de ginásio diz-te: olha, agora tu consegues os Pokémons de nível 20 até nível 20 obedecem. Tu tens um Pokémon de nível 50, tens 4 ataques já definidos como ataque, não são daqueles ataquezinhos, olha, rest, isso. Não, são focados para ataque. Se tu mandas fazer um ataque, se ele não faz o que tu selecionaste e fizeste outro, estás em nível 50. Dá one shot. Tipo, contra o nível 10 dás one shot. Seria mais se calhar por aí que eles podiam limitar a coisa. Mas sim, é isso. O que tu estás a dizer é isso. É toda a gente, pela liberdade que tem, permite-se ter uma equipa ou um Pokémon mais forte. Quando chega ao ginásio, torna a experiência fácil. E tu no Elden Ring podes fazer o mesmo. Podes andar a farmar runes e estás em nível 50 e vais lutar contra o primeiro boss. Não digo que não vais levar no corpo na mesma. Mas se calhar tu com 2 hits tiras metade da vida. Há provas que se fores mágico, o jogo para ti é fácil, porque tens lá umas magias lá que são extremamente... Não é só os mágicos, não é só os mágicos, mas isso aí também está um bocadinho inerente à forma como as coisas estão feitas e pronto, fica um bocado estranho. E lá está. Porquê é que existe isso? Como é que tu sabes isto, Arnux? Porque houve alguém que se permitiu explorar o jogo de uma ponta à outra do mapa e perceber, se eu combinar estes itens, isto fica ao pé. Exato. Sim. Isto é a liberdade que tu tens de descoberta. Se tu não tivesse essa liberdade, tu não precisarias disso. Tu imagina, no Horizon, tu focas a tua personagem nas habilidades que queres, como não tens certas combinações, ou podes ter, mas como o jogo está com aquela dificuldade, se estiveres a jogar, por exemplo, em dificuldade fácil, se calhar nem precisas explorar metade do jogo para perceber que aquele arco com aquele tipo de flechas com uma pulseirinha rebentas qualquer inimigo. Aliás, eu até pego nessa questão. Eu acho que muitas das vezes a forma como eles fazem a diferença de dificuldades
também não é muito bem feita, porque a maior parte das vezes é o inimigo fica com mais HP e dá-te mais dano, e é só isso. Exato. Sim. Não tem Yeah. tipo um desafio assim maior, por assim dizer. Sim. Não há tipo Sim. movimentos novos, não há coisas que tens de ter atenção. Tu simplesmente Ficas basicamente tens de dar mais dano durante mais tempo. a bater uma esponja. Sim, sim, não é verdade. O que estás a dizer é completamente verdade. Não tens. Queres mais fácil do que isso e tocando num ponto que tu gostas muito, Bernardo? Força. FIFA. É verdade, é verdade, é verdade. Tu pegas no 100%. FIFA, metes a dificuldade máxima e eles pegam, e o que eles te fazem é um jogador de rank 50, por assim dizer, vou-lhe chamar rank, Overall. eu já nem lembro o nome Sim. daquilo, mas overall 50, exato. O que eles o fazem é escalam as habilidades todas, ou as skills todas, e o gajo é um Ronaldo, e chuta-te meio campo e é gol, e tu ficas. Que é isto? É isto a dificuldade? A dificuldade é dar scale a todos, não é os jogadores jogarem entre si melhor, não é haver o plano de jogo eu estou a falar dos NPCs, ter aqui um plano de jogo mais tático, que seja mais difícil para ti fazer a recuperação de bola ou isto ou aquilo. Não é, dão uma escala estúpida aos jogadores e o jogo é difícil. E para mim isso não é dificuldade. Pá, por isso é que. Olha, já agora, sendo Bernardo, sincero- uma pergunta. Força, amigo. Ok. Tu que jogaste recentemente e tens um objetivo de fazer aqui uma platina. O Hades tem dificuldade? Não. Ou tu escolhes a dificuldade? Mentira, é assim. O Hades tem uma Tem. particularidade. Ele não tem propriamente algo a dizer Easy Mode, mas tem algo que eles chamam God Mode. Eu não tenho ativado, by the way. Uhum. Depois posso mostrar se alguém tiver com dúvidas. O que acontece com o God Mode é a cada vez que tu morres, tu vais levando menos dano e acho que aquilo tem um cap. É a forma teoricamente mais fácil do jogo. Ou seja, quando tu morres, para além de teres o reward normal do roguelike, vais levar menos dano. Mas não tem uma dificuldade assim muito, muito próxima. E às vezes isso também não pode ser o suficiente para te ajudar. Tens que perceber o core e as mecânicas do jogo também. Mas lá está. Fazer a tua progressão. É aí que eu quero tocar. É um roguelike. Tu tens que perceber as mecânicas. E na para mais tens 8 armas diferentes, se não me engano. Sim, 8 armas. Cada uma tem a sua mecânica. 8 a 6, não, acho que são 6. Mas, Pronto, não interessa. Mas cada uma das armas tem as suas mecânicas. Tens que perceber a mecânica para saber usá-las. Sim, e tem builds melhores. E tu não é por isso que não levas no corpo. É verdade. Por isso. Lá está, eu acho que outra questão facilitado é que eles para os novos jogadores. também aumentas a dificuldade dos bosses. Quando o Extreme Measures tu podes pôr o jogo mais difícil. Ele não fica mais fácil, mas podes pô-lo mais difícil. Mas pá, chegas a uma altura que já sabes como é que os bosses funcionam, fica um bocadinho mais fácil tu passares. Mas tu tem a ver a questão que já passaste muito tempo no jogo, já puseste muitas horas, já tens um progresso muito alto e já sabes o que é que os bosses vão fazer. Sim. Lá está. tu tens uma recompensa por isso. Esse ponto. Os jogadores mais recentes, eu acho que isto é muito focado nesta geração mais nova de gamers. Sim. Pelo menos é isso que eu sinto. Uhum. Não sei se é estrutura social, a própria vida deles, por assim dizer. Sentem que há um facilitismo e quando lhes apresentam um desafio, o desafio tem que ser fácil. A própria escola. Olha, eu dou-te assim a própria escola isto ou aquilo tem que ser fácil. Porque se apresentas um bocadinho mais desafio, a coisa eles já não gostam. Acho que é um bocadinho por aí. Também. É assim, eu dou-te um exemplo que é de uns jogos da PlayStation que eu joguei no passado, que eu, quando vi aquilo, fiquei um bocado chocado, que é o Ratchet & Clank, ele tem um modo que é vida infinita. Eu fiquei, qual é que é o desafio aqui? Para que é que eu vou jogar? Qual é que é o fun nisto? Tipo, é estas coisas. E depois tu tens jogos que são para crianças, tipo a Nintendo, o Super Mario Odyssey. O jogo não tem dificuldade. E é bastante fácil no início. Mas tens uma coisa que é o Dark Side do Moon, em que o jogo põe-te à prova o que tu aprendeste e desafia-te. E é sério. Eu passei lá horas para tentar passar aquela porcaria. Mas consegui. Consegui. Após algum tempo consegui. Foi satisfatório. Ela está aí, Durante também é uma coisa. É um jogo que não tem dificuldade. Olha, mas estou-me aqui a lembrar também de um da From Software que tem dificuldade, que é o Ninja Blade. O Ninja Blade tem aquilo, pode escolher a dificuldade. Mas lá está.
Uhum. A dificuldade é tu percebes a mecânica inicial. Sim. Mas eu acho que isso é a base de qualquer jogo. Tu tens que também estar a perder tempo com o jogo. É verdade. Com Sim. qualquer um. Mas o problema, acho que Sim. isso eu Olha, acho que se calhar é mesmo esse, porque lembrei-me de uma tu coisa. tens. Ok. Diz, tá diz, bem, diz, Ok. fala depois. Eu digo rapidamente então. Epá, o problema é que a indústria já está tão aglomerada com tanto jogo, uma pessoa fica a olhar para os jogos e fica, o que é que eu vou jogar? E o que é que eu vou perder menos tempo? E tu até vais a um site para ver quantas horas é que este jogo tem, para eu poder passar. E não fica realmente a aproveitar o jogo, tipo, só passas eu rapidamente para despachar, ok, olha, já acabei este, vou passar para o próximo. Não há tempo para aproveitar nos jogos. Eu tenho um exemplo simples que é, eu vi um vídeo de uma pessoa que teve a foto também este assunto do Elden Ring, e curiosamente ele teve a foto da espécie que ele teve a jogar o Elder Scrolls Morrowind, em que é um jogo que ele não te dá facilidade, não dá acessibilidades nenhumas. Não. É um jogo que é lento, tu não corres, tipo, tu andas. Eu não tenho um quest log, tipo, eu Não disse, tem fast tu travel? tens que ir aqui, exato, não tens que ir aqui. E ele tipo ficou, ao início estava um bocado frustrado, mas ao passar o jogo ele começou a gostar, porque é uma espécie mais lenta, e começou a aproveitar porque havia música, olhar para o ambiente, apesar que o jogo não é graficamente a coisa mais incrível. Epá, e eu começou a gostar daquilo, tipo, começou a Já aproveitar. tem 24 ou 25 anos. Exato, mas epá, é uma coisa espetacular. Tipo, Mas, não há tempo para pensar nos jogos ultimamente. mas É por para acaso despachar. lembrei-me de uma É a coisa minha que estás a opinião. falar. Imagina, isto é Uhum. fácil. E eu Sim. vou pegar nisto, mas facilmente pode ser puxado para outro assunto. Olha, vou-te ensinar a jogar a sueca. Significa que por eu te ensinar, há uma forma fácil de tu vais ser o pro player daquilo. Claramente. Vais a um Claramente. torneiozinho de café com os velhinhos todos. E que é? Chegas na primeira ronda, levas no corpo e vais chorar para casa? Não gostes mais porque perdi. Mas os board games, que foi onde começaram também a estrutura de jogos, é isso. Tu não tens uma dificuldade. Sim. Tu próprio desenvolves Exato. a estratégia, o teu jogo, para o jogo que estás a jogar. E tu tirares isto, em parte também estás a tirar a essência que o jogo quer passar, que é o jogador desenvolver algo com o jogo, não só ter uma história para ver, porque é aqui um ponto, eu sei que já falei nisto, mas se calhar agora vou-me contradizer, entre aspas, que é, para veres uma história, se quiseres só focar na história, lês um livro, vês um filme, o jogo não tem que ser, se quiseres ver a história não tem que do. ser necessariamente Exato. focado só na história. Sim. Também tem que, além Sim, da história mas ter que passar algo, a jogabilidade também se tu, tem que dar alguma aprendizagem, tens que querer aprender com aquilo. se tu, por exemplo, quiseres ver a história toda do Elden Ring, vais ver um vídeo no YouTube e tens a história toda, porque o jogo não é focado na história, é um jogo focado na gameplay. Tu tens um canal de YouTube Exatamente. com uma carrada de vídeos sobre a história dos jogos da From Software, tipo, e vais ver a história. Porque toda a gente fala bem da hora do coisa, porque é verdade, porque é denso e tem muita coisa. Epá, vão ver os vídeos. É isso. Lá está, é uma coisa que é uma polémica para mim que inexistente, porque acho que não há necessidade de atacar o jogo, de atacar os developers. Não há esta necessidade, só que não é esta necessidade, mas quem o faz sente a necessidade de o fazer porque de alguma forma se calhar o jogo trouxe-lhe alguma frustração. Se calhar é por aí. E se calhar o jogo não era para essa pessoa. E essa pessoa não tem que culpar o jogo por causa disso. E agora É mais fácil reconhecer que não é para ele. Queria deixar-vos a pergunta, não sei se poderá ser também um fator. Acham que a comunidade que está por trás dos jogos da From Software também contribuem para este problema, com aquela questão da brincadeira de não, get good, fica bom. Olha, e às vezes podem não ser tão honesto, inclusivos quanto se calhar outras comunidades dentro dos videojogos. Eu sendo honesto, eu acho que, tendo em conta o que eu tentado explorar, porque eu tenho tentado no Reddit do Elden Ring, ajudam-te bem, tipo, tu tens algum problema, eles ajudam-te, é bem convidativo a comunidade para o jogo. Eles tentam-te ajudar assim ao máximo, tens guides, tens tudo, tipo, eles fazem a papinha toda, estás com a dificuldade no jogo, eles dizem-te o que é que tens de fazer. Eu acho que não é de todo mal. Existe essa piada do Get Good, mas é verdade, é a realidade do jogo, tu tens de ser bom no jogo para você passar. É isso. Tu tens aqui 2 pontos para mim, que é, sim,
Tu podes ir por esse ponto de tens que melhorar, tens de ser melhor, tens de ser bom, tens de o fazer bem para conseguires passar. Ou melhor, 3 pontos. Tens o segundo ponto, que é, dependendo da build que tu tens, esta evolução pode ser maior ou menor. Depois tens o terceiro ponto, que é o quarto que está a dizer. Tens uma comunidade que te ajuda com isto. Para passares este boss, a forma mais fácil é utilizares, por exemplo, magia. Pá, não são gajos de magia. Sim. Vais ter mais alguma dificuldade, mas se usares este tipo de estratégia é mais fácil. Pá, não sou. Então és essa classe. Pode ser que esta estratégia funcione melhor. Ou seja, tens 3 formas de passares o mesmo boss. Ou realmente tornas-te melhor, ou tens um guide que te ajuda a perceberes a mecânica do jogo e como o podes passar. Não estou a dizer que por veres esse guide o vais passar à primeira. E depois tens a terceira, que é, dependendo da personagem que tu tens, ou dependendo do quanto tempo tu queres dar, vais demorar menos a ficar, não precisas de tanto tempo a ficar tão bom, ou vais precisar de muitas horas para ficar bom. Isto também depende de jogador para jogador. Acho que é mais por aí. Sim. Não é necessariamente um problema, acho eu. Sim, também acho que não. Mas olha, estamos a falar aqui de um ponto engraçado sobre o tempo, e eu agora quero dizer uma coisa que é, isto como empresa, pá, desculpa, Bernardo, vou ter que falar sobre isto, não vou estar a dar. A Ubisoft, tem implementado um sistema que é um bocado mais acessível para os jogadores, que é, tu pagas para evoluir de nível e passar o jogo, assim por dizer. Lá está, isto não é acessibilidade. Aí tem que carregar, Arnold. Isto não é acessibilidade, é aquilo que falamos. Mas isso eu não acho que é acessibilidade. Enquanto a From Software foca nos seus jogadores, a Ubisoft chama todos os jogadores para lhe pagar. Eles querem enriquecer com todos os jogadores. Abrimos os jogos para toda a gente os pode jogar e passar. Pode ter um custo associado. Mas isto é a estratégia da marca, é a estratégia deles. A estratégia deles é focada rentabilizar os jogos, seja um, seja dois, seja todos. Uma forma de os rentabilizar e uma forma dos meninos hoje em dia, que são os meninos de hoje em dia, que têm na corda bamba do género: o jogo é muito difícil, não vou jogar. Eu gostava de jogar, mas ele é muito difícil. Olha, os paizinhos, olha, tens aqui um pacote que eu pago 50 euros e já te ajuda. Está bem, agora já é mais fácil, já passei. Quem é que está a ser estúpido e quem é que está a enriquecer? Isto é fácil. Estúpidos estão a ser os pais e os jogadores. Exatamente. Porque é uma prática que eu acho que nojenta, assim por dizer. É nojenta. Sim. Sim, eu acho que isso não seja a forma de tornar o jogo mais acessível. Já vou pegar neste ponto já da acessibilidade, mas vai captar mais jogadores à baila. Eu acho que não seja essa a estratégia, porque isto estás a dar tudo. É aquela questão, eles não acho que não dão diretamente o nível, eles dão-te o XP. Eles dão-te isso no Assassin's Creed, eu compro tipo um pack e ganho tipo o dobro do XP por quest. Sim, e não tenho que dar grind a certas coisas. Exato. E não é isto que eu quero para uma experiência, não é isto que deve ser feito uma experiência. Isto, tu basicamente estás quase a forçar, olha, tens esta forma, faz assim, porque tu vais progredir mais rápido e vais ser mais fácil e vais chegar mais longe com isto. E basicamente é uma forma quase de te obrigar a pagar. E acho que é horrível, estão-se a aproveitar da situação, de tu se calhar bateres numa frustração e porem-te lá ali uma paywall e tu resolves o problema. Acho que não essa seja a forma correta e acho que isso não é acessível. Não é a forma correta para tornar o jogo mais fácil, mas é a melhor forma para captar mais jogadores. Sim, eu pagando já aqui neste caso... Um jogo custa 10 euros, se 50 jogadores comprarem, são 50 euros, mais se forem 10 euros por pack, para tornar a experiência mais fácil, são 500 euros. Sim. Não é verdade? Sim. É horrível estarmos a dizer isto desta forma, mas é verdade. Sim. Eu queria pegar nesta questão e debater com vocês, e ir de encontro também ao Elden Ring. Sim. Para mim, acessibilidade não é dificuldade. Um jogo não é mais acessível por ser mais fácil ou por ser mais difícil. Exatamente. Um jogo é acessível
se te permite dar as ferramentas para tu conseguires jogá-lo efetivamente. Eu acho que a acessibilidade está mais ligada, por exemplo, se tu tens algum tipo de problema de visão ou algum problema Exato. remoto das mãos, que não tenhas tanta sensibilidade ou falta-te um dedo por alguma razão, e o jogo tem alguma forma de te deixar a experiência acessível. A dificuldade acho que nada tem a ver, e as pessoas acho que fazem confusão com isto. O jogo ser mais fácil ou mais difícil vais passar mais tempo a tentar passar do nível ou menos tempo. Isto não te torna um jogo inacessível. Tu consegues passá-lo. E como eu estou a dizer, volto a dizer, os jogos da From Software não são assim tão difíceis. É um jogo de paciência. Vais ter que ficar ali muito tempo para passar muito tempo. O pessoal também jogou Ninja Gaiden e também chorava porque morria e também apanhava na boca e passava na mesma. Deixa-me dizer isto. Muito tempo, ponto e vírgula. Porque eu tive... Já estive a contar. Tu, em média, um boss no Elden Ring, demoras a passá-lo entre 1 a 5 minutos. Sim. Numa dificuldade... Olha, e dou do God of War, porque tive essa experiência ainda recentemente. No God of War, dependendo do boss, o tempo é entre 5 a 10 minutos. Onde é que perdes mais tempo? Mas é aquela coisa, tu perdes mais tempo no geral com o Elden Ring porque a priori vais cometer mais erros e vais ser mais castigado por isso. Se bem que o God of War também na dificuldade mais alta também te castiga. O que estás a dizer é o tempo total até o passares no Elden Ring é maior, concordo. Aí concordo. E acho que é essa a questão que às vezes frustra. As pessoas não... Como passam muito tempo ali, acabam por desistir, ou a frustração toma conta, porque é um sentimento complicado de gerir como ser humano, verdade seja dita. Sim. Nem toda a gente tem capacidade para ultrapassar isto, ou nem sequer toda a gente tem força para bater em barreiras que te apareçam à frente. Sim. E isso vai muito em conta aquilo que tu sentes como pessoa. E quando mexes com este tipo de sensações, às vezes é complicado as pessoas entenderem ou tentar passar esta dificuldade. Mas como eu estava a dizer, esta questão da acessibilidade, lá por tu passares muito mais tempo no jogo, não quer dizer que ele seja inacessível. Eu vou dar o caso de League of Legends e de CS. Tu tens o objetivo de chegar tipo a rank máximo. Te garanto que vais passar mais tempo a jogar este jogo do que a passar um Souls Game. Tu podes passar os Souls Games todos mais rapidamente que chegas a esse objetivo. Se começares do ponto de partida, do mesmo ponto de partida, nunca jogaste um Souls Game na vida e nunca jogaste nenhum deste tipo de jogos. Eu ainda acrescento que há jogadores que têm algum tipo de deficiência, ou que, por exemplo, não têm partes da mão. Acho que há um jogador muito conhecido que também tem, acho que é 70% da visão que ele tem. Perdida, sim. E ele é um dos melhores jogadores de CS, joga melhor que eu. Eu acho que isto tem a ver com o corte como a pessoa que é. Tu, se te sentires e tens capacidade de tentar passar esta barreira, teres paciência para tentar ir mais longe e queres mesmo fazer isto, tu consegues. Se tu não quiseres, tu vais acabar por desistir. E eu próprio disse tipo no vídeo que eu fiz do Elden Ring, o jogo não vai ser para toda a gente, mas não tem de ser, e tu não és obrigado a gostar das coisas, não é porque tem uma... E acho que é um problema que há hoje em dia. As coisas quando ficam muito populares e há muita gente a fazer, toda a gente quer entrar dentro da bolha, toda a gente quer fazer parte do grupo fixe, está dentro daquele jogo, daquela série, para poder falar. E o Elden Ring não é inclusivo para toda a gente, porque é uma coisa específica que não vais gostar. É a mesma coisa que, por exemplo... Sim, atenção, deixa-nos só dizer uma coisa. Não é inclusivo, mas também não é exclusivo. Exatamente, sim. Porque se a pessoa quiser, dedica-se e consegue. Não é por aí. É isso que eu quero dizer. Sim. E fazes bem para comatar, para não... Senão que íamos já em cima a dizer que eu estava-me a contradizer. Mas sim, como o ponto que eu estava a pegar, tu há várias coisas que tu não vais gostar e não te vais obrigar a forçar. Se eu, por exemplo, vou dar o caso, o Squid Game rebentou. Eu nunca assisti nenhum K-drama na vida. Eu não fui assistir só por estar popular. Despertou-me curiosidade, despertou. Exato. Mas eu não tenho por hábito querer ver
algo dentro deste género, eu não fui ver. E não Só vi de ser até falado, hoje. sim. Tu não és obrigado só por uma coisa estar popular a fazer parte do coisa. Tens curiosidade? Experimenta. Experimenta. E depois tens outra coisa. E é este o ponto que eu também quero que eu quis tocar quando falei da parte que os reviewers podem ter aqui alguma culpa, que é tens curiosidade, nunca o fizeste, queres fazer, vais ver, por exemplo, uma cena de review, vês mais ou menos os pontos do jogo, do filme, da série, do que seja aí. Não, isto está fora daquilo que eu estava à espera. Isso pode-te ajudar nesse aspecto. Ou pode-te ajudar, olha, fiquei interessado, até quero experimentar. Ora, tu não podes levar logo a crítica que melhor cena de sempre, toda a gente tem que experimentar, ou pior cena de sempre, esqueçam lá isto. É isto que não pode acontecer. Acho que o problema está que hoje em dia vives na cultura do hype. E hypas tudo a um nível e toda a gente tem que fazer parte, porque senão é o fim do mundo e olha a melhor cena da coisa, saiu isto e aquilo. E acho que isso também é contra-intuitivo e estraga também às vezes a experiência, porque as pessoas às vezes vão com expectativas muito altas ou criam expectativas de algo que às vezes não era feito para elas e que às vezes não são assim tão boas como o hype sugere. Não quer dizer que eles sejam mau, pelas vezes as coisas até são muito boas, mas tu, em vez de teres uma expectativa correta com a obra que tu fores ver, aquilo que tu fores experienciar, está aqui num nível e o hype está tipo 3, 4, 5 vezes acima. Malta, querem dar últimas observações? Querem dar aqui lançar um último tema só para fecharmos isto? Para fechar isto aqui, eu queria deixar então, só... eu vou... Queres acabar tu? Não, quero deixar aqui para darmos aqui uns pequenos toques finais a todos nós. Souls Games são para toda a gente, são difíceis, são acessíveis. Conclusões finais deste tema todo no geral. Esta polémica vale ou não vale a pena? Há espaço para todos? Eu acho que isso se resume ao nosso último ponto. São inclusivos e não são exclusivos. Depende do jogador e daquilo que o jogador quer fazer. Depende do seu interesse. Facilidade ou a não facilidade também vai depender da forma como cada um vai querer experienciar o jogo. Se vale a pena, na minha ótica como jogador, eu estou a adorar o jogo, vale a pena, mas nem toda a gente vai partilhar da mesma opinião e não vai ser para todos. Quanto à polémica, acho que é irrelevante, acho que não é uma polémica que não faz sentido, partindo de developers, reviewers e jogadores. Sim. Arnulf? Olha, eu acho que concordo com tudo o que tu disseste. Eu acho que só vou apontar aqui uma coisa que é: nós jogadores não somos o que queremos. É verdade. E assim fechamos. Eu acho que com acho que com este provérbio, com esta frase, não diria melhor. E acho que, acho que conseguimos falar um bocadinho de tudo do que queríamos e tentar debater aqui a polémica. Eu peço à malta que esteja a ouvir que dê a vossa opinião nos comentários também, para a gente depois também debater ali, também termos todo o gosto a ver se calhar outros pontos de vista que nós não temos, ou de um ponto ou outro específico que nós possamos não ter falado aqui durante o podcast. E mesmo que discordam, também o digam, que exatamente. São sempre outros pontos de vista. Sim. Todos os pontos de vista tiverem que de outra experiência, do outro lado que acham que, por exemplo, que estes Souls Games não são inclusivos, estejam à vontade. Nós queremos saber também a vossa opinião nos comentários. Sim, tudo é válido. Todas as opiniões são válidas, por isso. Bernardo, fechas tu. Hoje fechas tu. Meus amigos, o podcast de hoje está feito. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, dar o like, ver o site para ver os nossos artigos todos. Também está para sair a análise do Elden Ring. Vejam também os nossos vídeos. Vou deixar também indicado o vídeo que eu fiz do Elden Ring do modo fácil. Não tenham muitas expectativas, já disse não há. Não se esqueçam de passar no Ko-Fi. Vai ter o tal segmento do Quem Quer Ser Nerd também. Vão sair mais conteúdos também por lá. Se quiserem apoiar o nosso projetinho, estejam à vontade. Já sabem, Instagram, Twitter. See you next time. Stay nerdy. Stay nerdy. Oh.